Eu sou empresária e tenho muito orgulho disso. Aqui no salão, sonho e realizo um Rio muito melhor. Para mim e muita gente, gero emprego, renda. Também enfrento as dificuldades do setor e supero os desafios. Não desisto nunca. Sou empreendedora, eu sou empresária. Um novo nome, mas o mesmo compromisso com a informação que contribua para incrementar ainda mais o ambiente de negócios. Mais notícias e mais conteúdo. O Jornal da ACRJ passa agora a se chamar Jornal do Empresário, com as principais informações não só da Casa de Mauá, mas de todo o empresariado do Rio de Janeiro e do país. Reportagens especiais, entrevistas, análises, tudo para você ficar ainda mais informado. Veja nesta edição. Rio 450 anos, aos pés do Cristo Redentor. Presidente da ACRJ e autoridades firmam pacto em defesa da ética. Ex-diretor do BNDES aponta soluções para a crise econômica do país. Ex-ministro Marcílio Marques Moreira diz que Brasil sofre com baixa produtividade e péssima competitividade. Especialista no setor elétrico, ex-presidente da ACRJ, afirma que crise no setor é causada por abuso de incompetência. Presidente da Câmara dos Deputados vem ao Palácio do Comércio debater com lideranças empresariais. Presidente Antenor Barros Leal será homenageado pela Assembleia Legislativa. E veja também. Beneméritos eleitos falam da importância de fazer parte da Casa de Mauá, entidade de representação civil mais antiga do país. E está no ar o Jornal do Empresário, o primeiro web jornal do empresariado brasileiro. Olá, seja muito bem-vindo ao novo cenário do Jornal do Empresário. Nosso web jornal ampliou sua cobertura. Vamos trazer ainda mais notícias, análises e reportagens especiais para você. Tudo com a credibilidade da Associação Comercial do Rio de Janeiro, entidade de representação civil mais antiga do país. São 205 anos dedicados ao progresso e ao desenvolvimento do Brasil. E nós começamos esta edição com um pacto em defesa da ética, firmado por autoridades e pela Associação Comercial do Rio de Janeiro. O presidente Antenor Barros Leal liderou um abraço simbólico ao Cristo Redentor. O abraço ao monumento foi uma forma de dar os parabéns para a cidade maravilhosa e reforçar o compromisso com as relações éticas entre mercado e poder público. Um dos maiores cartões postais e símbolos da religiosidade do carioca recebeu um abraço simbólico pela ética. A iniciativa foi do Rotary Club, Arquidiocese do Rio de Janeiro e Associação Comercial. Os participantes do ato quiseram reforçar a importância da ética nas relações entre mercado e governo. A solenidade teve início com a oração do Ângelus, feita pelo padre Omar Raposo, reitor do santuário. Ele pediu mais amor e paz para a cidade maravilhosa. O objetivo foi sensibilizar o público para a reflexão, aproveitando a visibilidade das comemorações pelos 450 anos do Rio. A iniciativa faz parte da campanha Ética, um princípio que não pode ter fim, idealizada pelo publicitário Haroldo Araújo, o mesmo criador do bem-sucedido movimento que elegeu o monumento do Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Na verdade, o mundo todo perdeu, num certo momento, o seu caminho certo, que todos nós esperamos, que é ser um defensor da ética. Joel Renault destacou que valorizar a ética é importante para retomar as esperanças dos brasileiros em um momento de crise. Nós vamos recuperar tudo aquilo que perdemos, sempre pensando em manter a ética, que é um sentimento, que é uma palavra quase que mágica para fazer com que nós atuemos com seriedade, com solidariedade, com humanismo.
O presidente da Associação Comercial do Rio, Antenor Barros Leal, frisou que a ética deve pautar as relações empresariais. Enriquecer pelo trabalho e não pelo roubo, enriquecer pelo trabalho e não pela desonestidade, são componentes fundamentais para se tornar esse país digno de ser um país de primeiro mundo. No final do evento, bolo de aniversário, parabéns para a aniversariante e sentimento de esperança renovado por uma cidade mais ética. Corte de gastos públicos, reformas constitucionais, aumento da produtividade, da competitividade e da poupança doméstica. Essas são algumas medidas que devem ser tomadas pelo governo para reverter o atual quadro da crise econômica no país. A avaliação é do pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia e ex-diretor executivo do BNDES, Regis Bonelli. Ele participou de uma reunião na Casa de Mauá com lideranças empresariais. A palestra de Regis Bonelli teve a participação do presidente da ACRJ, vice-presidentes, além de presidentes e representantes de 23 conselhos empresariais da Casa de Mauá. Bonelli destacou que a reforma tributária é fundamental para aumentar a produtividade e igualar o país na comparação com economias mais desenvolvidas. Já a reforma trabalhista também é importante para acelerar a tramitação de processos na Justiça do Trabalho. Na economia, o pesquisador disse que o Brasil deve aumentar sua poupança doméstica. O aumento da poupança doméstica seria preciso que partisse principalmente do setor empresarial e do governo. O governo precisa, portanto, gastar menos para que com os mesmos recursos tenha poupança que o possibilite investir. Para o presidente da ACRJ, o que pode tornar o país moderno e competitivo junto ao mercado mundial são os investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação. Se você não inova, você não participa do mercado internacional, a não ser fornecendo commodity, o que nos permite permanecer no antigo, no passado, que era o Brasil era exportador de café, hoje exporta minério, exporta carne de frango, ou carne de boi ou soja. Isso não nos torna moderno. Ex-ministro da Fazenda e presidente do Conselho Empresarial de Políticas Econômicas, Marcílio Marques Moreira, diz que a baixa produtividade e péssima competitividade do país contribuem para a crise na economia. Marcílio Marques Moreira defendeu uma profunda reforma econômica e de mentalidade de empregadores e do mercado em geral. Segundo ele, o país ainda vive uma cultura da metade do século passado, quando o pensamento dominante era de que países fortes deveriam se isolar do mundo. A baixa produtividade do Brasil e a consequente péssima competitividade realmente estão ainda agravando mais essa nossa distância, esse distanciamento do mundo, que uma parte é voluntarista e outra é realmente um resultado de uma decisão extremamente negativa em relação aos grandes problemas, aos desafios de um mundo novo, um mundo que se renova, um mundo que está numa transição importante para uma sociedade de conhecimento, uma sociedade de mais justiça, uma sociedade muito mais eficaz. Ex-presidente da ACRJ e especialista no setor elétrico, o grande benemérito da Casa de Mauá, José Luiz Alqueres, afirmou que a crise no setor é fruto do abuso de incompetência da gestão do governo. Os consumidores brasileiros vão pagar ao longo de 2015, via contas de luz, 22 bilhões de reais que serão repassados ao Fundo Contas de Desenvolvimento Energético. Os recursos arrecadados serão usados para financiar ações do governo no setor elétrico, entre elas o subsídio às tarifas de famílias de baixa renda e o pagamento de indenizações a empresas. Os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão responsáveis por pagar 80% dos 22 bilhões. Os outros 20% ficam com o Norte e Nordeste do país. O ex-presidente da ACRJ acredita que o setor elétrico vive uma crise provocada por falhas na gestão. O Brasil está vivendo um momento muito difícil, resultante do abuso de pessoas incompetentes em cargos de extrema responsabilidade técnica. Por causa disso,
o comércio e a indústria vão sofrer, mais uma vez, os efeitos da falta de energia, com uma penalização enorme para o crescimento brasileiro. Veja a seguir, presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, vai debater pauta de projetos do Legislativo Federal na Casa de Mauá. E o presidente da ACRJ será homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio. Nós voltamos já. Oferecimento Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. E Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Eu sou um empresário e tenho muito orgulho disso. Aqui na padaria sonho e realizo um Rio muito melhor. Para mim e muita gente, gero emprego, renda, enfrento as dificuldades do setor e supero todos os desafios. Não desisto nunca. Eu sou empreendedor, eu sou empresário. A terceira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal deve incluir a construção dos acessos ao Porto do Rio. O orçamento para a realização das obras é de R$ 250 milhões. O subsecretário de Estado de Transporte, Delmo Pinho, disse que essa é uma questão de sobrevivência para a região portuária. Ele participou de uma reunião do Conselho Empresarial do setor. Durante a reunião, os deputados federais Júlio Lopes, Hugo Leal, Roberto Salles e Washington Reis prometeram articular, junto ao governo federal, a inclusão de 2 obras nos acessos ao Porto do Rio. Se não houver um esforço coletivo, não há como você andar. Na realidade, o que o nosso papel, o papel da bancada do Rio, da bancada dos deputados federais, é viabilizar recursos, trazer com que esse valor, em torno de 250 milhões dos projetos que foram apresentados aqui, possam ter viabilidade, possam ser colocados dentro do orçamento público para que essa obra seja uma realidade. Nós vamos ter uma condição muito grande no parlamento, trabalhar pela aprovação desse orçamento. E quando a presidente Dilma vem aqui ao Rio dia 11 ou dia 12 de março, qual é a pauta que os senhores vão apresentar a ela? Exatamente o quanto esse projeto pode resultar num desenvolvimento do porto e o repagamento ao Brasil e ao Rio de Janeiro e aos cidadãos brasileiros, esse investimento que se faz necessário agora no valor de 250 milhões. De acordo com Delmo Pinho, as obras nos acessos se dividem em 2 fases. A primeira prevê o alongamento e duplicação da Avenida Alternativa, atual Júlio Coutinho, o alargamento e reurbanização da Rua Carlos Seidel, a implantação do binário de acesso ao porto e construção do novo viaduto de acesso à Avenida Brasil. A segunda obra, orçada em R$ 150 milhões, prevê a construção de um mergulhão de acesso direto à pista lateral da Avenida Brasil para o porto, aumentando a fluidez do trânsito e a capacidade de carga e descarga. É a hora que nós precisamos aperfeiçoar muito a questão do acesso rodoviário ao porto, né? Inclusive porque a Prefeitura tem grandes planos em curso para a mobilidade urbana, modernizando essa região toda ali do entorno do porto, né? Na cidade, na Avenida Brasil. Então nós precisamos ajustar os projetos de acesso ao porto ao projeto de desenvolvimento geral da cidade do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, será o convidado do almoço do empresário. Sabrina de Souza tem outras informações. O presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, vai abordar temas como os projetos que serão colocados em votação este ano no Congresso, a relação entre os poderes executivo e legislativo e seu plano de governo para essa legislatura. O almoço do empresário é na próxima segunda-feira, dia 9, ao 12h30, no Salão de Eventos do Palácio do Comércio. Sabrina de Souza, para o Jornal do Empresário. O presidente da ACRJ, Antenor Barros Leal, será homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Marcele Martins traz os detalhes. Antenor Barros Leal vai receber o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro pelos relevantes serviços prestados à economia e à sociedade fluminense. A entrega será feita pela ex-deputada Aspásia Camargo, autora da proposta. A cerimônia está marcada para o dia 19 de março, quinta-feira, às 4h30 da tarde, no Palácio do Comércio.
voltamos ao estúdio. Ser um associado da Associação Comercial do Rio de Janeiro é garantia de credibilidade, atualização e sucesso para a sua empresa. E a ACRJ está ampliando ainda mais o número de benefícios para os seus associados. A partir de agora, o associado terá acesso a áreas restritas do nosso portal com informações relevantes para aprimorar ainda mais o ambiente de negócios. Junte-se à elite empresarial do Rio de Janeiro. A ACRJ é o melhor lugar do Rio para fazer negócios. Mais informações sobre como se associar no nosso portal e nas redes sociais. Associada à ACRJ como pessoa física desde 1983, a engenheira civil de transportes Carmen Sirotsky foi eleita diretora da Casa de Mauá em 1986. Ocupou o cargo até 1989 e retornou em 93. Eleita benemérita, Carmen disse estar honrada com o reconhecimento. Para mim é uma honra ser benemérita aqui dessa casa, porque, como eu já falei, essa casa é uma extensão aí da minha própria casa. E aqui se compartilha das ideias, das próprias ideias que eu tenho. O diretor-presidente da Conservadora Luso-Brasileira e presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Rio, presidente do Conselho de Serviços Terceirizáveis da Casa de Mauá, Ricardo Garcia, afirma que a ACRJ é uma instituição prestigiada pela sociedade. Uma grande honra participar do Conselho Superior da Associação Comercial, que é uma entidade de muito prestígio, muito conceito, não só na sociedade carioca, como na sociedade brasileira. O terceiro eleito foi o vice-presidente da ACRJ, Paulo Manuel Protásio Filho. Chega ao fim o Jornal do Empresário, o principal webjornal do empresariado brasileiro. Então, Alex, você gostou da nova versão do Jornal do Empresário? Eu gostei sim, Valéria, é abrangente, informativo. Então, se você de casa gostou também, quer sugerir, quer fazer críticas, quer direcioná-lo para alguém do seu interesse, mande um e-mail imprensa@acrj.org.br. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, o melhor lugar do Rio para fazer negócio. Nós encerramos esta edição com um abraço simbólico ao nosso principal cartão postal, o Cristo Redentor do Corcovado. Ética, um princípio que não pode ter fim. Boa semana e bons negócios para você. Até a próxima.